Quero refletir com vocês hoje em parte de um texto de Mateus, capítulo de número 6. Podem permanecer assentados. Mateus, capítulo de número 6, o verso de número 25. Mateus, capítulo 6, verso 25. Diz, esse texto ele fala muito a respeito dos nossos dias, a nossa vida atual. Jesus traz uma recomendação importante. E a palavra do Senhor, ela é viva. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é nova todos os dias. Todos os dias ela é nova e ela se encaixa dentro dos propósitos da nossa vida. Por isso é importante a gente meditar na palavra de Deus e procurar de uma forma direta obedecê-la. Não existe nada melhor na vida de um ser humano. Não existe nada melhor do que estar no centro do propósito de Deus. Porque quando nós estamos no centro do propósito de Deus, há uma paz que nos cerca, e essa mesma paz atinge o nosso interior. Essa paz de Deus, que excede todo entendimento, ela é capaz de fazer com que aquele que confia seja feliz em todos os aspectos da vida. Às vezes as pessoas pensam que ser feliz é ter muito dinheiro. Às vezes as pessoas pensam que ser feliz ou ter felicidade é ter um carro novo na garagem, é ter muito dinheiro no banco, é ter um cartão de crédito com limite, sem limite na verdade, pode gastar o quanto quiser. Mas isso não é felicidade. Verso 25. Jesus está dizendo: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. O que Jesus está dizendo aqui, na prática, de uma forma bem simples de entender? Jesus está dizendo assim: não precisa ficar preocupado. Viva em paz. Não precisa se preocupar com a sua vida. Fica em paz. A nossa vida, ela é cheia de desafios, e nós, em razão das nossas muitas preocupações, dos nossos desejos de alcançar, de possuir alguma coisa, nós nos afadigamos. O que Jesus está dizendo para nós aqui é simples. Você não precisa se preocupar com aquilo
que você não tem controle. Vou repetir de novo. Você não precisa se preocupar com aquilo que você não tem o controle. Percebam que no final desse capítulo, o verso 34, vamos considerar a parte A do versículo. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Eu já conversei com vocês a respeito disso. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Não fiquem perturbados com o dia de amanhã. Por que Jesus está dizendo isso de uma forma tão direta e enfática? Vamos ler o restante do texto para você entender. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ele conclui dizendo: basta a cada dia o seu mal. Hoje, a doença do século é a depressão. E a depressão, ela começa com a ansiedade. A preocupação com coisas que está fora do nosso controle. Jesus está tratando a mente dos discípulos e nós estamos hoje entendendo que nós precisamos observar isto e internalizar isso em nosso coração. Olha o que ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Aí quando a gente vem aqui para os Salmos 127, vamos lá, Salmo 127. Salmo 127. Versículo, vamos ler o primeiro e o segundo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que o salmista está descrevendo para nós aqui? De uma forma simples de entender. Que a maior segurança que existe é a de Deus. Não adianta ter soldados guardando a cidade. Não adianta. Volta ao versículo 1, Denis, por favor, amigo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, o salmista está dizendo que aquele que ataca no mundo físico, presta atenção nisso aqui, aquele que ataca no mundo físico foi possuído por aquele que é invisível. É isso que Jesus está dizendo, é isso que o salmista está dizendo, melhor dizendo. Por isso ele está dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Ele está fazendo um contraponto com aquilo que é invisível, com aquilo que é espiritual. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Sem a ação maligna, vou dizer, sem a ação maligna,
não existe ataques do homem mau. Sem a ação maligna não existe ataques do ladrão. Antes daquele indivíduo ser ladrão ou se tornar ladrão, existe uma ação maligna por trás. Ele está tratando sobre confiança. Ele está dizendo o seguinte: que melhor do que o guarda físico é o guarda espiritual. Melhor do que a edificação física é a edificação espiritual. É isso que ele está dizendo. Próximo versículo, Denis. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Agora veja bem: pois assim dá ele aos seus amados o sono, ou seja, enquanto dormem. Deixa eu ser mais claro para você aqui. Esse nível de confiança que ele está dizendo, eu preciso buscar e confiar nele. Porque se eu busco esse nível de confiança em Cristo, levando agora esse texto para o Novo Testamento, em Cristo, eu não preciso ficar me matando, levantando de madrugada, dormindo tarde, comendo pão do sofrimento, se Ele pode me dar enquanto eu descanso. Isso é confiança em Deus. É exatamente disso que Jesus está falando nesse versículo de número 25 de Mateus 6. Eu não vou ler o texto anterior nem o posterior, mas depois você lê em casa. É exatamente isso que ele está tratando comigo e com você hoje. Nós precisamos desacelerar nas nossas agonias. Precisamos descansar mais em Cristo. O nosso grande problema é que nós não estamos confiando nele para realizar aquilo que ele tem para a nossa vida. Então nós estamos confiando mais no nosso braço. E porque eu confio no meu braço e nas minhas estratégias, eu vou levantar de madrugada e vou dormir tarde, para dizer que eu sou bom, estou fazendo, para dizer que eu posso, sendo que Deus está nos dizendo: se você confiar em mim e for fiel à minha palavra, você pode descansar, você pode dormir tranquilo. Ele não está dizendo que nós temos que parar de trabalhar, que nós teremos que ser preguiçosos, não. Ele está dizendo que nós precisamos fazer o que precisamos fazer, mas de uma forma equilibrada, onde eu não venha estar desassossegado, com a minha mente a mil, sem conseguir dormir à noite, sem conseguir ter um tempo de qualidade, porque eu tenho que fazer com as minhas mãos. É isso que ele está dizendo para nós hoje. Agora, essa confiança e esse nível que eu preciso alcançar, vai exigir de mim uma renúncia das coisas que faço, que não preciso fazer, porque quando faço, estou agradando aquele que quer fazer o melhor para mim, ou estou desagradando aquele que quer fazer o melhor para mim. Ou seja, eu preciso me desarmar
Eu preciso me desarmar. Eu estou sonhando demais. Eu estou projetando demais. E esse excesso de sonho, esse excesso de projeto, está bloqueando o agir de Deus na minha vida. O agir de Deus na minha casa. Porque nem sempre aquilo que sonho, aquilo que desejo, aquilo que quero, eu consultei a Deus para saber se é isso mesmo que Ele quer. Nem sempre eu apresentei os meus planos a Deus, pelo menos para ser educado e dizer: Senhor, é isso que o Senhor tem para mim? Porque é isso que eu sonho. Nós criamos um mundo, nós planejamos um modelo de vida e não consultamos a Deus se esse modelo que eu planejei está de acordo com o Salmo 139. Eu não pergunto a Deus. Mas pior do que isso, como não pergunto a Deus, eu quero executar aquilo que planejei, mas eu oro e clamo a Deus para que Ele me ajude a executar, a conquistar aquilo que eu planejei. Como se Deus fosse um mero funcionário, um auxiliador meu dos meus próprios planos. Quando eu estabeleço esse tipo de planejamento para a minha vida, eu vou viver uma vida desassossegada. Eu não vou ter paz na minha vida, por quê? Porque eu preciso lutar, eu preciso levantar de madrugada e dormir tarde, para cumprir o propósito que eu mesmo estabeleci para a minha vida e para a minha casa. Pastor, então o senhor está dizendo que eu não devo planejar, não devo sonhar? Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que aquilo que você planeja, eu estou dizendo que aquilo que você sonha precisa estar alinhado à vontade de Deus. Se estiver de acordo à vontade de Deus, vai acontecer e não vai haver sofrimento. Não vai gerar em mim ansiedade exagerada ao ponto de não dormir, de não ter paz, de daqui a pouco estar precisando de procurar um psicólogo para tentar equilibrar as minhas emoções, porque as minhas emoções estão desequilibradas. Eu não sei mais nem o que quero. Eu não sei mais nem se eu mereço querer alguma coisa, porque houve um desequilíbrio das minhas emoções, pelo excesso de pressão que eu coloco em mim mesmo, porque preciso fazer, porque preciso alcançar, porque preciso avançar. Quem estava na reunião de domingo próximo passado, percebeu que o nosso pastor presidente disse algo muito forte e muito interessante. E para quem conhece o nosso presidente mais de perto, sabe que é a pura verdade. É um homem 100% desprendido das coisas. Totalmente desprendido. Totalmente desprendido. Só para vocês terem uma noção. Se o nosso líder fosse um homem orgulhoso e quisesse mostrar alguma coisa, pela quantidade de membros que nós temos, pela quantidade de igreja que nós temos em Palmas, nós teríamos uma mega, uma hiper igreja. Mas ele é desprendido, e ele disse na reunião: eu não tenho sonhos, eu não trabalho em cima dos meus próprios sonhos. O sonho dele é agradar a Deus em tudo. Agora, presta atenção numa coisa. E isso não é só dele. Observem as outras pessoas.
que não tem ambição para si, mas que procura viver uma vida de integridade diante de Deus, a bênção de Deus acompanha essas pessoas. Essas pessoas passam a possuir sem esforço. Sem esforço. Por quê? O problema nosso é que nós sonhamos e nós estamos correndo atrás da bênção. Nós estamos desesperadamente desesperados em busca da bênção. Sendo que Jesus disse em Marcos capítulo 16 que os sinais seguirão aqueles que crêem. A bênção é ela que tem a obrigação de me alcançar e não eu de buscá-la desesperadamente. É assim que a Bíblia nos orienta. Só que nós estamos no caminho inverso. Nós estamos pagando caro para ser abençoado. Nós estamos pagando caro para conquistar. Nós estamos pagando caro para ter alguma coisa. Nós estamos levantando cedo e levantando de madrugada e dormindo tarde, simplesmente para ter. Isso tem gerado desconforto na nossa vida. Nós não estamos conseguindo adorar a Deus como deve. Por quê? Porque ao invés de nós dedicar horas a Deus em adoração, em meditação da sua palavra, em buscar adorar a Deus como Ele merece, nós estamos dedicando horas e mais horas e mais horas na busca incessante das coisas. E isso tem atrapalhado a nossa vida. Deus está querendo nos abençoar. Deus está querendo derramar sobre nós a sua graça, o seu poder. Deus quer fazer com que você seja bem-sucedido. Agora, o que eu preciso, na verdade, é de compreender essas coisas e praticá-las. Olha o que Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, no capítulo 4, versículo de número 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Agora versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu não sei se você está compreendendo a grandeza e a profundidade disso aqui. Olha o que ele está dizendo, eu vou ler de novo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças. Verso 7. Agora aquilo que a gente precisa. Olhe para esse texto. É disso aqui que nós precisamos. Veja o que é que nós estamos precisando. Da paz de Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento. Aí essa paz guardará os vossos corações, guardará os vossos pensamentos em Cristo Jesus. É disso que precisamos. Nós não precisamos de viver desesperados. Não precisamos de viver nessa agonia toda. Nós somos o povo de Deus. Deus quer cuidar de nós.
Se você não pensa que Deus quer te dar o melhor dele, Ele quer. Ele quer favorecer você em todas as coisas. Mas eu e você precisamos caminhar pela via correta e da maneira certa. Porque se você estiver precisando de dinheiro, o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. É tudo dele. Se você estiver precisando de saúde, Ele pode lhe dar saúde. Se você estiver precisando de qualquer outra coisa, Ele pode lhe dar. A única coisa que Ele está falando para nós aqui é que nós não precisamos ficar cuidadosos com as coisas dessa vida. Ou seja, ficar ansiosos por essas coisas. A confiança em Deus, ela vai mudar a nossa história. A confiança em Deus vai mudar a nossa história. Deixa eu falar uma coisa para você. A confiança em Deus vai fazer as pessoas fazerem filas para que o Senhor possa atendê-los na sua empresa. A confiança em Deus vai precisar, irmão Wagner, do Senhor trabalhar com agenda para fazer o seu trabalho. A confiança em Deus vai fazer com que você seja abençoado sem você precisar estar desesperado. Porque Deus pode fazer essas coisas e Ele quer fazer essas coisas. A confiança em Deus, irmão Paulo, vai fazer as pessoas enxergar a sua loja. Vai sair os 4 cantos dessa cidade, desse setor, para comprar na sua mão. Por quê? Porque eles vão ser direcionados pelo Espírito Santo a procurar vocês. O que Deus quer de nós é que a gente confie nele e deixe Ele fazer. A confiança em Deus, você que é concurseiro, vai fazer com que você, ao olhar aquela prova daquele tamanho, com aquele monte de questões, a confiança em Deus vai fazer com que você, irmã Verônica, responda as questões. E responda da maneira correta. A confiança em Deus. Estou citando a irmã Verônica porque ela fez prova agora no fim de semana. Mas confie em Deus. E não faça como Sara. Não sorria daquilo que Deus está falando fortemente. A confiança em Deus vai fazer com que você alcance aquilo que Ele tem para você e não aquilo que você quer. Porque a razão do nosso sofrimento é porque nós estamos querendo algo, nós estamos batendo na porta de alguma coisa e Deus, por vezes, está dizendo para mim e para você: ei, psiu, não é essa porta, é aquela outra porta. Essa porta não é a sua. Por isso você não conquista, porque não é a sua é a outra porta. Então bata na outra porta. A confiança em Deus gera em nós sensibilidade espiritual. A confiança em nós gera discernimento de espíritos. Jesus está nos ensinando isso, para que a gente possa confiar nele ao ponto de dormir sossegado, de dormir tranquilo. Olha o que ele diz no Salmo 127. Vamos ler de novo esse Salmo, coloca para nós lá, meu amigo Denis. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam.
Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus enquanto eles dormem. Deixa eu ser mais específico com você. Quando o Senhor Deus chamou Abrão lá da terra em que ele estava, lá do Entre Rios, e disse: Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu vou lhe mostrar. Quando ele decidiu sair, no capítulo 12, o Senhor Deus faz algumas promessas para ele. A promessa em que, das entranhas de Abrão, agora no capítulo 17, Abraão, Deus levantaria um povo, e aquele povo seria o povo escolhido, e aquele povo seria o sacerdócio real de Deus. E quando você vê a história avançando, Israel, ele rejeita. Ao invés de Deus consagrar as 12 tribos como sacerdócio real, Deus agora consagra uma tribo por causa da desobediência dele, do medo deles. E dentro dessa perspectiva, chega o sacerdócio levítico, sendo que Deus tinha para eles o sacerdócio universal. Então Deus levanta uma tribo, por nome tribo de Levi, e essa tribo, ela não precisava se esforçar no trabalho pesado. Por quê? Porque Deus deu a ordem às outras tribos para que eles trouxessem alimentos para aqueles que serviam a Deus no templo. Deixa eu traduzir em miúdos para você aqui. Deus institui a igreja. A igreja agora, ela usufrui do sacerdócio universal e não levítico. Então as bênçãos que Deus tem para a humanidade, ela passa pela igreja. Efésios 2 e 3. As bênçãos para o mundo passa pela igreja. Apocalipse capítulo 5 diz que nós usufruímos desse sacerdócio universal. Pedro também fala disso. Então o que eu quero dizer para vocês aqui nesta noite? É que nós, na condição de povo de Deus, daqueles que usufruem do sacerdócio universal, Deus, Ele quer que nós entendamos essas verdades. E ao invés de você ficar se matando, levantando de madrugada, dormindo tarde, comendo pão de dores, Deus vai fazer com que aqueles que não fazem parte, eu vou dizer de novo, Deus vai fazer com que aqueles que não fazem parte ainda do sacerdócio universal, eles vão trabalhar para abençoar a sua vida, se você acredita naquilo que a palavra de Deus nos orienta. O que eu quero dizer com isso? Deus vai tocar em pessoas que não temem a Ele ainda para abençoar a sua vida. Deus vai tocar no coração de pessoas que você nem conhece para abençoar a sua vida. Deus vai tocar no coração de empresários que você nunca viu na vida para abençoar a sua vida. Se você acredita na palavra de Deus, você pode dormir tranquilo, porque Deus vai prover o que for necessário para a sua vida. É basicamente isso. Só que nós nos afadigamos ao extremo. Nós sofremos porque não queremos entender essas coisas. Porque não queremos compreender essas coisas. Deus quer te abençoar, irmão. Deus quer fazer com que você durma tranquilo. Eu já disse isso para vocês aqui, vou dizer mais uma vez. Por
que Jesus disse aquela palavra em Mateus 6,34? Coloca para nós lá, Denis, Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não fiquem perturbados com o dia de amanhã, por uma razão. Lembra que eu comecei a palavra aqui dizendo para vocês o seguinte: você não precisa se preocupar com aquilo que você não tem controle. A pergunta é que eu faço a você: o dia de amanhã existe? Está existindo agora? Não. O dia de amanhã está sendo gerado. O dia de amanhã ainda não existe. Por que é que eu vou ficar ansioso com o dia de amanhã se ele nem existe? Eu tenho controle sobre o dia de amanhã? Não. Porque ele não existe. Com isso não estou dizendo que você tem que ser irresponsável com as coisas que vai acontecer amanhã, que você já planejou hoje. Mas como é que eu faço para que o meu dia de amanhã seja um dia bom? Resolvendo as pendências no hoje. Resolvendo os problemas hoje. O meu amanhã é resultado do meu hoje. O meu amanhã é resultado do meu hoje. A maneira que eu me comporto no hoje vai ditar o rumo do meu amanhã. Se no hoje você adora, se no hoje você é grato, se no hoje você faz a obra, se no hoje você se dedica, se no hoje você lê, se no hoje você se organiza, o seu amanhã será uma bênção. Mas se o seu hoje é desarrumado, se o seu hoje é irresponsável, se o seu hoje é cheio de coisas que não agrada a Deus, amanhã tu colherás as consequências. Compreende o que eu digo? É basicamente isso. O meu amanhã será um amanhã abençoado se eu trabalhar diretamente no meu hoje. Agora, no meu hoje, ao invés de fazer as coisas corretas, de trabalhar de forma digna, de executar as tarefas que eu tenho que executar, de ser responsável com as minhas atividades que preciso, se eu estou fazendo ao contrário dessas coisas, o meu amanhã será catastrófico. Aí não adianta chorar, dizer: Deus, eu preciso da tua intervenção, Deus, me socorre no hoje, me socorre agora, porque eu estou sofrendo. E Deus está de lá olhando para você dizendo: meu filho, presta atenção numa coisa, eu não posso ser injusto com aquele que trabalhou diretamente. Vou traduzir para você: se eu trabalho de forma irresponsável no meu hoje e vou ter consequências no meu amanhã, e se o Osés trabalha diretamente no seu hoje, o seu amanhã será diferente, será abençoado. E eu que trabalhei no meu hoje irresponsavelmente e vou colher consequências graves no meu amanhã, se Deus interferir nessas consequências, Ele está sendo injusto com Osés. Pegou? Porque se um comete delito, se um comete irresponsabilidade, e Deus amanhã pega tudo isso de consequências e passa a mão na minha cabeça, Deus é justo. Muitos dos nossos sofrimentos hoje é resultado das nossas ações de ontem. Vou dizer de novo: muitos dos nossos sofrimentos no hoje é reflexo das minhas ações erradas no ontem. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado com a nossa vida, com aquilo que estamos fazendo, com aquilo que estamos falando, com aquilo que estamos resolvendo. Tenhamos cuidado. Deus, Ele quer abençoar a nossa vida. Agora, para finalizar, eu queria que um dia você parasse
e começasse a pensar um pouquinho sobre a justiça de Deus. Sobre a justiça de Deus. Deus, Ele colocou algo. Ele colocou e Ele não vai retirar nunca. Nunca. Porque faz parte do seu atributo. Faz parte do seu caráter. Que é a lei da semeadura. Você nunca foi e nunca será obrigado a plantar. Mas se você plantar, querendo ou não, você vai colher. Independente de qualquer coisa, querendo ou não, vai colher. Cuidado com o que você está fazendo no hoje. Cuidado com o que você está fazendo no hoje. Preste atenção. Pastor, mas eu já fiz tantas coisas erradas e estou colhendo algumas consequências. Ok. Se arrependeu? Sim, me arrependi. Então a partir de agora comece a plantar sementes boas. Comece a plantar coisas boas. Comece a agir com a sua vida da maneira correta. Daqui a pouco você vai começar a ver nascer aquilo que você plantou de bom. Mas não deixe de plantar. Seja fiel a Deus no hoje. Seja honesto com Deus no hoje. Seja bom hoje, para que Deus possa fazer você colher coisas boas amanhã. Porque quando você começar a colher, você vai ver que você vai dormir melhor. O seu sono vai ser mais profundo. Você vai descansar melhor. Você vai trabalhar menos e vai possuir mais. Você vai ter menos tempo de estudo e mais acúmulo de informação na sua mente, porque sua mente vai estar descansada, vai absorver melhor aquilo que você está estudando. Que Deus possa nos abençoar, que possamos compreender aquilo que o Senhor Deus disse, aquilo que Ele nos orienta. Não precisamos ficar preocupados. Não precisamos andar cuidadosos quanto à nossa vida. Deixar Deus fazer. Deixa Ele fazer. Deixa Ele resolver. A partir de hoje, deixa Deus fazer as coisas. Deixa Ele resolver por você. Para de agonia. Para de ansiedade. Deixa Deus fazer. Calma. Deixa Ele fazer na hora certinha. Ele vai fazer acontecer. Mas tem que ter um pouquinho de paciência. Porque via de regra Deus não age no nosso tempo. Não age no nosso querer. Ele age no dele. Eu tenho que me adequar ao tempo de Deus. E pode ter certeza, o tempo de Deus é algo extraordinário. Feche os seus olhos, sentadinho como vocês estão. Vamos orar a Deus. Querido Espírito Santo, o Senhor é poderoso, Pai. O Senhor conhece o meu coração, conhece os nossos corações. O Senhor sabe da nossa vida. O Senhor conhece a nós por completo. Conhece mais do que a nós mesmos. O Senhor sabe o que se passa por nossa mente. O Senhor sabe dos nossos pontos fracos. O Senhor sabe, ó Deus, que nós lutamos todos os dias para dominar a ansiedade. A ansiedade nos machuca demais.
A ansiedade faz com que a gente venha tomar decisões precipitadas. A ansiedade faz com que a gente venha, Pai, sofrer consequências gravíssimas na vida. Nos ajuda, Senhor, a compreender essas coisas. Gera em nós a confiança que precisamos para viver uma vida tranquila na Tua presença. Pai, os nossos sonhos não são os nossos sonhos. Nós queremos não viver os nossos sonhos, mas queremos viver o Teu propósito. Porque os meus sonhos são perecíveis, são frágeis, são minúsculos diante do Teu projeto para a minha vida. Os meus sonhos, por vezes, me levam para longe de Ti. Os Teus projetos me arrastam para perto do Senhor. Me ajuda a viver os Teus projetos. Ajuda o meu irmão e a minha irmã a viver os Teus projetos. Nos ajuda a esvaziar-nos de nós mesmos, das coisas que nós estamos querendo para satisfazer o nosso ego. Nos ajuda a nos limpar dessas coisas e nos faça compreender os Teus planos, Pai. Nós queremos dormir, porque a Tua palavra diz que enquanto o Senhor nos dá o sono, o Senhor trabalha ao nosso favor. Nós queremos viver como filhos, Pai, e não como súditos, porque nós somos livres em Ti. Nós queremos participar da mesa de fartura que o Senhor tem para nós, porque o Senhor não tem migalhas para a sua igreja, o Senhor tem uma mesa farta. O Senhor quer realizar a cada um de nós em todos os aspectos. Nos faça entender essas coisas, Pai. Nos dê capacidade para compreender a voz do Senhor quando é falada. Nos faça entender. Abençoe a Tua igreja, Pai. Abençoe o Teu povo, abençoe a minha vida. Abençoe a minha casa, abençoe os meus filhos, abençoe os filhos dos meus irmãos. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas. É o que nós Te pedimos, Pai, no nome de Jesus Cristo.